Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nesta noite eu quero lhe convidar para nós estarmos iniciando o culto de doutrina nesta noite com oração. Glória a Deus, você que está aí no seu lar. Vamos neste momento orar, agradecer a Deus por a oportunidade que Ele tem nos dado de estarmos mais uma vez transmitindo aqui a palavra do Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, soberano nos céus e na terra, Pai bendito e Pai querido, quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que tem nos dado mais uma noite, meu Pai, de estarmos aqui, Senhor, na Tua casa, na Tua presença, aonde o nosso lar, meu Pai, representa, meu Deus, o altar, o santuário na Tua presença. Pai querido, abençoa cada um dos Teus filhos que estão nessa noite cultuando ao Senhor, que entrarão, meu Pai, nesta programação através da transmissão deste trabalho. Meu Deus, nós em nosso lar que estamos aqui adorando, bendizendo, glorificando o Teu santo e precioso nome, ó Pai, que o Senhor venha se fazer presente, Pai, neste culto, recebendo, meu Deus, as nossas orações, recebendo, ó Pai, as nossas petições feitas neste lugar, Senhor. Nos dar uma noite abençoada, meu Pai, que as nossas orações possam chegar até a Tua presença, Pai querido e Pai santo. Abençoa cada um dos Teus filhos, meu Pai, as famílias, e nesta noite estarão adorando ao Teu santo e precioso nome. Pai, vem se fazer presente, abre as portas do céu, Senhor, abre, meu Pai, o nosso entendimento, nos dá a Tua palavra santa, preciosa nesta noite. É assim, meu Pai, que eu te peço as Tuas bênçãos e por fé te agradeço, em nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com os hinos congregacionais, em nome do Senhor Jesus. Nessa oportunidade, eu quero convidar a irmã Maria para estar adorando a Deus juntamente com toda a igreja, no nome do Senhor Jesus. Cumprimento todo o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus em harpa cristã 525. Hino da harpa cristã. Que todos possamos louvar a Deus neste momento. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, brevos reinos deste mundo seguirão as suas leis, os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia.
6. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a tua imensa criação, até o mar e o céu todo estrelado me vem falar
547. 547. Os fiéis são transladados, seu trabalho aqui findou, a carreira deste santo, nesta vida já cessou, do Senhor o bom ceifeiro, terminaram seu labor. Glória seja dada ao nome do Senhor para todos sempre. Meus queridos e amados irmãos em Cristo, abramos as nossas Bíblias no livro do Apocalipse, capítulo de número 2. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2. Glória a Deus. Versículo de número 8.
Apocalipse capítulo 2. Versículo de número 8. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8. Glória a Jesus. Amém, meus queridos? Diz assim: e ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não são, mas são sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá dano na segunda morte. Glória seja dada ao nome do Senhor. Oremos mais uma vez. Amado Deus e Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, por esta noite, pela Tua palavra que foi lida, meu Deus querido, neste momento. Quero agradecer-te, ó Pai, pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia em nossas vidas. Pai amado, obrigado, Senhor, pela Tua presença maravilhosa em nossos corações. Meu Deus querido, continua abençoando os Teus filhos. Continua, meu Deus, ó Senhor, protegendo, guardando, livrando, meu Deus e Pai, todos os Teus servos, Pai, nesta hora. Estamos nós aqui, meu Pai querido, cultuando ao Senhor em nossos lares. Ó Deus amado e santo, temos sido impedidos de estarmos no templo, no Teu santuário. Mas eu creio, meu Pai querido, que o Senhor está no controle de todas as coisas. Que o Senhor venha, Pai amado, olhar para a Tua igreja, para os Teus filhos, de uma forma especial nesta noite. Trazendo, meu Pai, luz e esclarecimento para as vidas. E que os Teus filhos possam, meu Deus amado, estar confiando somente no Senhor, Pai. Abençoa, Pai, cada um dos Teus servos. Na graça, meu Deus querido, fortalece para a glória do Teu santo e precioso nome. Assim, meu Deus amado e santo, se conosco, recebe o nosso culto, meu Deus, recebe a adoração feita aqui, Pai, e também no lar dos Teus filhos. Que o Senhor venha, meu Pai querido, colocar, Senhor, as nossas orações nos cálices da bênção e nos mandar resposta dos mais altos céus. É assim, meu Deus querido, que eu te peço estas bênçãos e por fé te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, eu quero vos saudar a paz do Senhor, todos os queridos e amados. Quero já mandar a paz do Senhor para o irmão Tiago, ali nos morros, irmã Graça, também a irmã Daniele, irmão Antônio, a irmã Fátima, a irmã Eliezer, também a paz do Senhor, a irmã Elizabeth, também, irmão Ferreira, a paz do Senhor para o irmão Marcos, a irmã Rosa. Deus abençoe também a sua casa. A paz do Senhor para o irmão Nairton, a irmã Ana e toda a sua família. Também quero mandar a paz do Senhor para a irmã Cristina, ali também no seu lar, todos os seus filhos. E a paz do Senhor para o irmão Elânio, a irmã Shirley e a sua casa. São os irmãos que já estão conosco aqui nesta noite. Que Deus abençoe poderosamente a tua vida. Vamos continuar, meus queridos, adorando ao Senhor. Nós queremos, nesta oportunidade,
também chamar mais uma vez a nossa irmã Maria para estar louvando ao Senhor, aqui representando o conjunto de senhoras nesta noite. Irmã Maria, vamos louvar a Deus com mais um louvor. Em seguida estaremos ministrando aqui a palavra do Senhor Jesus. Cumprimento todo o povo de Deus, novamente com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que todos possamos louvar e meditar na letra deste hino de Jesus. Um dia tudo irá findar. Um dia Jesus, Ele voltará. Um dia assim me bastará. Glória a Deus, toda a honra, toda a glória, toda a majestade seja dado ao nome do Senhor Jesus para todo sempre. Meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus, antes de nós iniciarmos aqui com a ministração da palavra, eu quero neste momento trazer aqui alguns avisos. Glória a Deus. É bem sabido, meus queridos irmãos, que nós estamos passando por um momento difícil. A igreja do Senhor está inserida em um contexto e nós estamos
nos colocando na presença do Senhor para adorá-lo, bendizê-lo, glorificar o seu nome. Nós sabemos que a igreja do Senhor, por toda a sua história de existência, desde a igreja primitiva, desde o Senhor Jesus, quando deixou os seus discípulos ali para fazer a obra, para anunciar o Evangelho, que nós temos a história da igreja sendo construída, e nós temos registros, promessas, profecias que falam a respeito do tempo do fim. E nós estamos inseridos neste contexto, temos nós a consciência de que grandes coisas estão acontecendo sobre a terra, sobre a humanidade. O que nós precisamos também é estreitarmos os laços com o Senhor, é buscarmos mais afinidade com Deus, é buscarmos mais comunhão com o Senhor Jesus, através da sua palavra. E em momentos difíceis a qual a igreja tem passado, estamos há mais de 40 dias neste isolamento, onde os decretos estaduais, federais e municipais têm se agravado ainda mais neste cenário atual que estamos vivendo. A igreja está sendo colocada à prova nesta hora, porque nós sabemos que este decreto está cobrindo toda a humanidade, ou seja, os países, a nossa nação, o nosso estado, os nossos municípios, e tem trazido uma mudança repentina, abrupta, para a nossa forma de vida, a nossa maneira de viver, a nossa maneira de cultuar, a nossa maneira de trabalhar, ou seja, está trazendo impacto para diversas áreas da nossa sociedade, por que não dizer da nossa igreja, do povo chamado povo de Deus. Então, nós estamos, meus queridos, buscando a direção de Deus, dada por Deus, para estarmos aqui também nos colocando à disposição da obra do Senhor e também observando e obedecendo aquilo a qual o Senhor tem colocado em nossos corações. Eu quero neste momento já deixar aqui esta palavra de fortalecimento para as vidas, de fortalecimento e ânimo para os corações. Eu quero pedir a cada um dos meus irmãos que estejam orando. Nós temos as programações aqui pelas transmissões ao meio-dia, todos os dias estamos reunidos em oração, desde o primeiro dia, aonde nós colocamos em nosso coração o desejo de orarmos ao Senhor e estreitarmos esta relação, a confiança, a intimidade com Deus através da oração. E estamos também nos adaptando às formas de trabalho, e nós estaremos informando aos nossos irmãos aqui do nosso ministério, lá pelo nosso grupo ali do Pedra Angular, quais serão as medidas, quais serão as mudanças que ocorrerão em nossos trabalhos, decorrente das mudanças também desse decreto, do enrijecimento desse decreto estadual, a qual foi dado na quarta-feira e se está se fortalecendo nesta sexta, que é hoje. Com certeza trará mudanças para a nossa rotina, e nós precisamos ainda mais estarmos orando uns pelos outros, para que esta enfermidade ela não possa chegar na nossa vida, e se por algum motivo formos acometidos de alguma enfermidade neste momento, que o Senhor Jesus possa guardar a nossa saúde, guardar a nossa vida e estarmos ligados com o Senhor. Temos que aproveitar este momento de isolamento, de distanciamento, para buscarmos mais a presença de Deus, buscarmos mais ainda a confiança no Senhor, estreitando a nossa intimidade com Ele. Então, meus queridos, acalme o seu coração, guarde o seu coração na presença de Deus, e que nessa noite você possa receber uma palavra vinda da parte do Senhor para as nossas vidas. Eu quero neste momento convidá-la a abrir a sua Bíblia e deixe ela aberta para estarmos trabalhando nesse texto em Apocalipse capítulo 2, versículo 8 a seguir. Meus queridos irmãos, iremos entrar nesta noite na ministração da palavra, e nós temos aqui, como nós prometemos aos nossos irmãos, um estudo a respeito das cartas a qual o Senhor Jesus ele revelou ali para João na ilha de Patmos. Na semana passada nós pregamos sobre a primeira carta à igreja de Éfeso,
trouxemos um estudo ali para a igreja de Éfeso, para a orientação dos irmãos. Hoje nós estaremos na segunda carta à igreja de Esmirna, porque nós sabemos que nós trouxemos 3 visões a respeito de cada uma das cartas, porque nós temos aqui, meus queridos, a carta foi escrita ali justamente no ano de 95 depois de Cristo, quando João estava preso na ilha de Patmos. E nós temos 3 pontos de vista a respeito das cartas. O primeiro ponto de vista trata da carta escrita naquele período para a igreja daquele período, ou seja, no ano de 95, enquanto as igrejas estavam situadas na Ásia Menor, elas estavam ali, enquanto naquele momento operando, e João escrevendo essas cartas, dada a revelação pelo Senhor Jesus, para a igreja ali na cidade de Esmirna. E também nós temos a segunda visão, da igreja de Esmirna, enquanto momento histórico da igreja, ou seja, enquanto a igreja estava passando pela história, enquanto Éfeso representava a igreja primitiva, do ano 30 ao ano 100, nós vemos a igreja de Esmirna também representado um período da história da igreja, que trata do ano 100 até o ano 313. Então, observemos que nós estaremos estudando as cartas em 3 momentos. Primeiro, a carta da igreja do momento em qual foi escrita, no ano 95 depois de Cristo. Também da carta representando o recorte histórico, ou seja, a igreja de Esmirna representa a igreja do ano 100 ao ano 313 depois de Cristo. E também trazemos uma reflexão, no terceiro momento, da igreja de Esmirna representando a igreja atual. Então, observe que na igreja de Éfeso, na semana passada, nós fizemos essa observação dos 3 pontos. A igreja enquanto, lá na época de 95, também na igreja no primeiro momento da história e também na igreja no momento atual que estamos vivendo. Então, que nós possamos se aprofundar nesta carta da igreja em Esmirna. Glória seja dada ao nome do Senhor para todo sempre. Primeiro, meus queridos irmãos, eu quero colocar a primeira observação. A carta à igreja de Esmirna, ela tem uma característica especial. Não há uma crítica sobre o comportamento desta carta, ou seja, dos pastores e do rebanho do Senhor naquela igreja. Não há uma observação de crítica do Senhor Jesus, ou seja, não há nenhuma crítica, só tem elogios pelo comportamento daquela igreja de Esmirna. E eu quero trazer aqui, dentro do contexto histórico também, que a igreja de Esmirna, ou seja, ela estava situada ali na cidade de Esmirna. Esmirna, meus queridos, significa, a palavra Esmirna, ela significa especiaria, ou seja, mirra. E a mirra, a gente pesquisando a respeito da mirra, ela era uma planta, a mirra era uma planta, que ela era extraída daquela planta ao esmagá-la, ao processá-la. Ela extraía dela o óleo, ou seja, um unguento, um óleo aromático que era utilizado em vários processos. O óleo de mirra, ele era utilizado mesmo pelos sacerdotes para ungir os utensílios do templo. Também esse óleo, ele era extraído dessa planta mirra para embalsamar os corpos das pessoas que morriam, ou seja, quando ele era extraído, esta planta, ela era esmagada, ela exalava um cheiro muito forte que permanecia no ambiente onde ela estava, e ali, aquela cidade Esmirna, ela estava ali sendo homenageada por esta planta mirra. E aí, qual é a primeira lição que nós observamos aqui?
Da mesma maneira que a cidade de Esmirna representava mirra, e a mirra representava especiaria, ou seja, uma planta que ao ser esmagada, ela trazia um cheiro bom, ou seja, um aroma suave e gostoso para o ambiente. Assim também, a igreja que estava em Esmirna, ela, ao ser perseguida, massacrada, apertada, ou seja, ao ela ser espremida, ela também exalava um grande cheiro, que se chama o cheiro de Cristo Jesus. Essa é a primeira lição que nós podemos tirar da igreja de Esmirna. Também, no antigo, ali, logo no início, antes de Cristo, aquela cidade de Esmirna, ela ficava situada aproximadamente 65 quilômetros distante ao norte da cidade de Éfeso. A cidade de Esmirna, ela era uma cidade muito bela, era uma cidade rica, ela era uma cidade concorrente da cidade de Éfeso. A cidade de Esmirna, ela estava situada na Ásia Menor, ou seja, ela era uma das principais cidades da Ásia Menor, pela sua potência comercial. Ela ficava próximo ali do porto da Ásia, e era uma cidade que recebia muitos turistas, recebia muitos comerciantes, e ali nós temos ciência de que a cidade de Esmirna, ela foi ali sendo populosa, tinha quase 100 mil habitantes naquele contexto atual, e era uma cidade importante ali da Ásia. Atualmente essa cidade, ela se chama Esmir, está localizada ali na Turquia, e é uma das terceiras maiores cidades da Turquia, trazendo consigo ali estruturas, ou seja, cidades suntuosas, grandes construções, e hoje atualmente ela está ali sendo uma potência, a terceira maior cidade da Turquia. Mas lá no passado ela já tinha sua glória, ela já tinha sua grandeza. Existia nessa cidade os templos, ou seja, eram colocados ali templos para adoração de vários deuses. Nós tínhamos ali os Zeus, tinha templo de Zeus, tinha templo de Cibele, tinha templo a Apolo, tinha templo a Afrodite, tinha templo ao rei Esculápio, ou seja, era uma cidade pagã que levantava muitos templos, deuses ali pagãos, e era também visitada por muitos turistas que eram levados pela religiosidade pagã, e ali tinha uma grande cidade. Ela era uma cidade forte, uma cidade estruturada, que tinha um comércio forte e uma cultura pagã também muito forte naquele período. Essa é a cidade de Esmirna. É interessante entendermos o contexto histórico dessa cidade, para sabermos por que Jesus falou, e o que ele falou tem a ver tanto com a igreja quanto com a cidade. Há um paralelo, há uma conjunção daquilo que Jesus revela para João na ilha de Patmos, para escrever para os habitantes da cidade de Esmirna, para escrever para os cristãos da cidade de Esmirna. O que é que nós entendemos aqui no início? Ele começa, meus queridos, falando a respeito da situação daquela igreja. Nós temos notícia, pelas palavras que estão contidas em Atos dos Apóstolos, que o Evangelho chegou naquela cidade no momento em que Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele evangeliza toda a Ásia Menor, a qual nós supomos que, como Esmirna estava situado na Ásia Menor, Paulo também evangeliza aquela cidade. E aí ele deixa já uma igreja instalada na casa dos seus membros. E a partir do momento que a igreja ela começa a crescer naquela cidade, começa-se a haver alguma oposição dos moradores daquela cidade.
que nós vamos discorrer ao longo desta palavra doutrinária. Então, Paulo evangeliza aquela cidade e ele consegue colocar ali as bases do Evangelho de Cristo. É uma cidade pagã, é uma cidade que era próspera, e é uma cidade que tinha características fortes do paganismo pelos deuses que eram adorados naquela cidade. Então imagine que naquela época os cristãos que aceitavam ali ao Senhor e o Evangelho eram perseguidos pelos judeus, pelos pagãos que estavam ali. Nós já começamos a observar a primeira fala que o Senhor Jesus diz: tu és uma igreja pobre, ou seja, tu és pobre, porém rico, porque ele diz no seu texto aqui: eu sei das tuas obras, da tua tribulação e da tua pobreza, mas tu és rico. Observe, meus queridos irmãos, que nós vemos aqui três coisas fundamentais. Ele vai mostrar a tribulação, ele vai mostrar a pobreza e ele vai mostrar a perseguição da sinagoga de Satanás. Três características da igreja de Esmirna no seu contexto histórico. Ela era uma igreja que sofria tribulações. Ela era uma igreja que era pobre, ou seja, era uma igreja sofrida, não pobreza espiritual, mas eles eram pobres financeiramente. Nós vamos entender porque Jesus fala isso. E eles também tinham ali no meio deles blasfemadores, perseguidores judeus, que se diziam cristãos ou judeus, mas eram da sinagoga de Satanás. Ou seja, temos três características especiais nesta carta. Eles eram atribulados, eles eram pobres e eram perseguidos. E quando nós observamos uma igreja pobre numa cidade rica, você pode perguntar: pastor, como é que é possível? Uma igreja que foi considerada pobre, numa cidade tão próspera como era Esmirna. Entenda, meus queridos, a cidade era rica, a cidade ela tinha os seus deuses, o Estado e a religião andavam juntos. Então, quando alguém aceitava Jesus como Salvador, a partir do momento que eles confessavam a sua vida ao Senhor Jesus, o Estado lhe perseguia, tomava os seus bens, aprisionava muitos deles. E por isso eles produziam, mas perdiam os seus bens para o Estado. Porque o Estado perseguia, porque o Estado tomava as riquezas, os bens dos cristãos de Esmirna, se eles confessassem a Jesus como Salvador. Então isso explica porque a igreja era pobre financeiramente, porque a perseguição fazia isso com os cristãos daquela época. E nós vamos entender também que o Senhor Jesus ele fala que a igreja ela enfrentava algo muito severo. Era uma igreja que enfrentava a morte numa cidade que mesmo aquela cidade já havia passado por uma grande destruição. Observe que ele diz aqui, olha, aqui fala isto: o primeiro e o último, o que foi morto e reviveu. Ele se apresenta como o primeiro e o último. Ele se apresenta como aquele que foi morto e reviveu. Jesus falando para Esmirna, aquele que foi morto e reviveu. Os cidadãos daquela cidade sabiam perfeitamente o que Jesus estava dizendo, porque aquela cidade ela tinha sido destruída, ela tinha sido aterrorizada, ou seja, tinha sido destruída no seu passado por invasões de colônias, e ao longo do tempo ela foi reconstruída pelos gregos e depois foi reformada pelos romanos. Então era uma cidade que tinha sido praticamente destruída na sua história e agora estava sendo reconstruída.
Imagine que Jesus falasse isso para o Japão, pós-Segunda Guerra, que foi destruído grandes cidades. E ali logo mais ele foi sendo restabelecido, sendo reconstruído e rapidamente se tornou uma grande potência. Vejam só, Jesus falando isso para os próprios judeus, que no ano de 1948 voltou para a sua pátria para reconstruir a cidade que tinha sido destruída ali no ano 70 depois de Cristo pelo imperador. Queimou a cidade, destruiu os judeus, derrubou o templo, ou seja, queimou as portas e espalhou todos os judeus pelo mundo. E quase 2000 anos depois, os judeus voltam em 1948 para reconstruir a sua cidade, para reconstruir o país. E em pouco mais de 70 anos de reconstrução, Israel é uma potência mundial na economia, nos armamentos de guerra, na tecnologia, na ciência, na agricultura. Ou seja, em 70 anos de história, Israel consegue se transformar numa potência mundial depois da sua destruição e da sua reconstrução. Era isso que Jesus estava falando para a igreja de Esmirna. Fala aquele que foi morto e reviveu. E eles sabiam bem disso. Eles tinham vivido esse momento histórico. O que mais Jesus fala? Ele também coloca a igreja como fiel a Cristo. A igreja fiel a Cristo numa cidade pagã fiel a Roma. Meu irmão, imagina o que é servir a Deus em um lugar onde as pessoas daquele lugar têm uma devoção por santos, ou seja, pela idolatria, pelo paganismo. Imagine hoje, no nosso atual contexto, pessoas que estão lá na Coreia do Norte, estão na China, estão nos países da Arábia Saudita, sendo ali alcançados pelo Evangelho, nas cidades, nos estados, aonde é crime ser cristão. Era isso que Jesus estava escrevendo para a igreja de Esmirna. Vocês estão sendo fiéis numa cidade idólatra, numa cidade que oprime os cristãos, numa cidade que persegue e mata os cristãos. Ele disse: eu sei a vossa tribulação, eu sei que vocês estão sendo atribulados pelas pessoas, eu sei que os judeus, que se dizem judeus, mas não são, têm entregue muitos cristãos para o próprio governo. O que é que nós temos visto também dentro desse contexto? Uma igreja vitoriosa, uma igreja que foi sofrida, perseguida, atribulada, naquele período que estava acontecendo. A cidade de Esmirna, ela tinha estádios, monumentos. Ela era uma cidade que tinha muitas competições, jogos. Era uma cidade que explorava muito as questões dos jogos, do atletismo, ou seja, era uma cidade de jogos atléticos. Tinham estádios que eram celebrados jogos romanos por todo o mundo. E aqueles campeonatos eram celebrados a vitória, dando aquela coroa de louros, ou seja, era um símbolo romano muito forte, receber uma coroa de louro que eram colocados na cabeça dos imperadores romanos. E Jesus vai e diz o quê? Quem vencer receberá a coroa da vida. Não é a coroa de louro, não. É a coroa da vida. Então observe que Jesus faz um paralelo àquela cidade, ao que acontece historicamente, e traz para a igreja uma linguagem que eles entendem daquilo que eles estão passando naquele momento. Agora, meus queridos, vamos fazer um recorte histórico. Nós falamos do momento a qual a carta estava sendo escrita. Agora observemos
no contexto da história. Nós vimos que a igreja de Éfeso representava o ano 30 até o ano 100 depois de Cristo. Agora estamos na segunda carta, onde a igreja de Esmirna representa o ano 100 até o ano 313 depois de Cristo. O que foi que aconteceu do ano 100 ao ano 313 na história da igreja? Meus queridos, este período foi considerado o período dos mártires. Esse período foi considerado o período mais sangrento de perseguição aos cristãos. Tiveram imperadores cruéis: Alexandre, Adriano, Diocleciano. Todos os imperadores que passaram do ano 100 até o ano 300, eles perseguiram a igreja, eles massacraram a igreja, eles espremeram a igreja, eles mataram cristãos, eles colocaram cristãos na fogueira, eles vivos. Nós temos aqui Policarpo, que foi um bispo da igreja. No ano de 155, ele foi morto pelo imperador, que recusou-se ele a negar a Cristo, porque foi colocado como sanção que todos os cristãos tinham que abandonar a sua fé e dobrar-se ao imperador para adorá-lo como rei. E os cristãos recusaram-se. E Policarpo, no final da sua vida, já velho, disse para o imperador: de maneira nenhuma. Eu vivi a minha vida inteira servindo ao Senhor Jesus, e não é na hora da minha morte que eu irei negá-lo. E o imperador disse para ele: se você não negar, eu vou jogar você dentro de uma fogueira. E Policarpo disse o seguinte: pode me jogar, porque o meu sofrimento vai durar somente 1 hora dentro desta fogueira. Mas aqueles que negarem ao Senhor será jogado num lago de fogo, que nunca mais morrerão, e será sofrimento eterno. E a Bíblia diz que ele foi, na verdade, o contexto histórico, ele vai falar que Policarpo foi bispo da igreja de Esmirna e foi colocado dentro de uma fogueira. E qual foi a história de outros cristãos que foram perseguidos nesse processo, do ano 100 ao ano 313? Foram colocados de despenhadeiro abaixo, foram mortos à espada. Por quê? Porque os imperadores diziam que os cristãos eram inimigos do Estado, porque os cristãos não se dobravam aos imperadores, porque os cristãos não obedeciam aos decretos dos imperadores da sua época. Ou seja, o maior tempo de perseguição da história da igreja aconteceu do ano 100 ao ano 313, aonde foi os martírios. Muitos judeus e cristãos foram mortos por causa da sua fé, por causa que não negaram ao Senhor Jesus. Por isso que Esmirna representa este período da história. Porque como a Esmirna representa a mirra, que é esmagada para liberar o óleo, o unguento, assim também a igreja foi esmagada, ou seja, a igreja foi oprimida, perseguida pelos imperadores. Observe, meus queridos, que Jesus, ele não está dizendo que vai livrá-los da perseguição, mas o texto é bem claro, que ele diz o seguinte: não temas das coisas que há de padecer. Ele diz, ele já deixa escrito: vocês passarão perseguições, não temas pelo que há de padecer. Esse foi o contexto histórico, o recorte histórico da igreja de Esmirna. Agora, para os nossos dias, meus queridos, como estamos nós representados por esta carta à igreja de Esmirna? Como está atual Esmirna hoje, as nossas vidas, a igreja atual? Qual é o cenário? Estamos sendo colocados à prova por decretos, para obedecermos, para não cultuarmos na casa de Deus.
nós temos sido colocados à prova por causa de um inimigo invisível que está aí, solto, colocando terror nas vidas. O que é que nós estamos nesse momento? O que é que esta carta fala para nós? Nós iremos refletir logo mais, porque nós também temos uma Esmirna na nossa atualidade, uma igreja que é perseguida, uma igreja que é provada, uma igreja que ela é colocada à prova por causa da sua fé. O que é que nós percebemos, irmãos, nessa carta? O que é que nós percebemos? Tem 4 coisas que eu quero levantar aqui. Primeiro, a tribulação. Os crentes de Esmirna, eles estavam sendo atacados e mortos. Foram forçados para adorar o imperador se colocava como Deus. Isso para provar a fé dos cristãos de Esmirna. Eles foram colocados à prova, eram atacados por causa dessa tribulação. Primeira coisa. A segunda coisa que nós entendemos é que os cristãos que tinham algum bem, quando eles aceitavam a Cristo, o Estado tomava os seus bens. Ele confiscava, perseguia, perdiam suas propriedades, como forma de represália pelo governo daquela época. E eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Bem-aventurados os pobres. Está lá em Lucas 6:20. Tiago também diz que Deus elege os pobres do mundo para serem ricos na fé. Está lá em Tiago 2:5. Nós podemos até ter pobreza ou necessidades nesta terra e neste mundo, mas nós teremos uma riqueza de glória na eternidade e no porvir. Muitas vezes a riqueza terrena afasta o homem de Deus, porque enche o seu coração de vaidade, enche o seu coração de orgulho, enche o seu coração de avareza, enche o seu coração de soberba. Mas nós temos que ser comedidos, nós temos que ser equilibrados, nós temos que estar contentes com aquilo que o Senhor tem feito por nós, porque maior glória teremos na eternidade, não aqui nesta terra. O que é que nós também entendemos? Terceira coisa, a difamação. Nós vemos a tribulação, a pobreza e a calúnia, a difamação. Os judeus, irmãos, estavam espalhando falsos rumores sobre os cristãos naquela época. As pessoas estavam sendo envenenadas pelas conversas, pelos rumores. Os irmãos ali de Esmirna estavam sendo acusados de coisas graves. Sabe quem é que acusa nossas vidas? O diabo. Os rumores que se levantam traz perseguição para o povo. Se a igreja atual, irmão, se ela se levantar e dizer nós vamos cultuar a Deus, grande levante terá contra a igreja, porque vão dizer, olha, a igreja está se rebelando contra o decreto, a igreja está se rebelando contra o Estado, ou seja, grande perseguição acontecerá se por algum motivo a igreja se posicionar. Da mesma maneira aconteceu com Esmirna. Eles eram impedidos de adorar a Deus, e o diabo usava dessas estratégias, porque ele é o pai da mentira, acusa levianamente. Eles foram chamados, os judeus falsos, de sinagoga de Satanás. É uma palavra forte que o Senhor Jesus fala contra eles. Além de perseguir os cristãos, ainda estavam inflamando o governo romano. O que é que nós temos visto hoje, meus queridos, no cenário atual? Pessoas falando mal contra os líderes religiosos, pessoas difamando na rede social,
inflamando as pessoas. Se fazem um culto transmissivo com 3, 4 pessoas transmitido, aí vai lá a perseguição, a denúncia, dizendo que não estão respeitando o isolamento, ou seja, as perseguições estão sendo veladas nesse momento, com interesse individual para atacar a igreja, enfraquecer a igreja, porque o anticristo ele quer enfraquecer a religião, a fé dos cristãos, para estabelecer uma nova religião mundial. É isso o desejo do anticristo. É esse o trabalho dele, enfraquecer a nossa fé, enfraquecer a nossa coragem no Senhor Jesus, para que os cristãos percam a força, que quando as pessoas estão distantes, elas se enfraquecem, quando elas estão unidas, elas se fortalecem, porque todo o poder dado ao Senhor emana do povo que Deus escolheu. É isso que estamos vivendo. A Esmirna de hoje está sendo representada por esta perseguição velada, porque o inimigo está aí solto, e nós precisamos combatê-los pela fé, pela oração, que nós possamos nos fortalecer, que nós possamos ser fiel até o fim. Não abandonemos a nossa fé, não abandonemos a esperança. Esta carta está presente, ela é atual, ela foi escrita no ano 95 depois de Cristo, mas ela está falando uma mensagem poderosa para mim e para a tua vida, meu querido. E o que mais nós encontramos? Nós vamos ver Paulo sendo perseguido na cidade de Antioquia. Está lá em Atos capítulo 13, versículo 50. Nós vamos ver Paulo sendo perseguido na cidade de Icônio, em Atos capítulo 14, versículo 2 e 5. Vamos ver Paulo sendo perseguido na cidade de Listra. Ele foi apedrejado na cidade de Listra. Atos capítulo 14, versículo 19. Você encontrará perseguição na vida de Paulo. Ele foi perseguido na cidade de Tessalônica, em Atos 17, 5. Ele foi perseguido na cidade de Corinto. E ali naquele momento ele disse: eu não vou mais pregar para os judeus, agora eu vou para os gentios. Está lá em Atos 18. E quando ele retorna para Jerusalém, os judeus prendem ele no templo e quase o matam. E nós vemos Paulo terminando o livro de Atos, sendo levado a Roma e sendo perseguido por eles. Então observe, irmãos, que quem faz a vontade de Deus, quem prega o Evangelho, há uma perseguição. Você pode até dizer: pastor, aqui no Brasil não tem perseguição ainda declarada, ainda, meus queridos, mas a perseguição, ela vem na ideologia de gênero, quer amordaçar a tua boca, quer que você engula as questões que estão sendo impostas contra a palavra de Deus, destruindo a família, matando ali as crianças recém-nascidas. Ou seja, há uma política de depravação moral sobre a terra, que querem tirar os valores cristãos da pauta e colocar os valores ali, ou seja, eliminar os valores, e tudo é relativo, e Deus não está compactuando com isso. Querem amordaçar a igreja, querem calar a igreja, mas o sangue de Jesus tem poder para desfazer toda a obra do mal. Glória a Deus. Nós também observamos que os cristãos do passado foram acusados. Eles foram acusados com falsas acusações. Quando o apóstolo Paulo dizia: vamos celebrar a ceia do Senhor com o pão e o vinho, porque é o símbolo do corpo, nós estamos comendo o corpo de Cristo. Aí eles pegavam essa fala de Paulo e diziam: olha, esses cristãos são canibais, estão comendo o corpo. Mais uma coisa eles faziam: eles diziam que os cristãos dividiam as famílias, uma vez que quando as pessoas aceitavam a Cristo, deixavam suas crenças vãs, deixavam de servir aos deuses pagãos e se separavam para servir a Cristo. Acabava aquele conluio, aquela aglomeração de pessoas servindo a um Deus pagão. E aí, quando Jesus libertava, aquelas pessoas saíam daquele convívio para adorar o verdadeiro Deus. Eles eram acusados
de deslealdade ao império, por se negar a dobrar-se aos imperadores e a adorar aos imperadores. Então imagine, irmão, quantas acusações tem sobre o povo de Deus, sobre a igreja de Esmirna. E qual é a acusação que está sendo dita hoje na tua vida? O que está sendo acusado contra a tua casa? Qual é a perseguição, a difamação que está sendo dada hoje contra a tua família? E nós vemos também aqui no texto a respeito da prisão. Alguns crentes de Esmirna estavam enfrentando prisões. Os romanos, eles não cuidavam dos presos. Eles colocavam eles ali nos cárceres e eles passavam fome. Se adoecessem, ficavam lá até morrer, com lepra, com qualquer outro tipo de mazela. Ou seja, era realmente uma grande luta para os irmãos da igreja primitiva, do segundo período, do ano 100 ao ano 313. Imagina ser cristão nessa época, irmão, qual era o preço que se pagava. Hoje, por muito menos, as pessoas querem murmurar, por muito menos querem criticar, por muito, às vezes nem tem nenhum aperto ainda, às vezes você está sendo só impedido de fazer algo, aí você quer murmurar, você quer reclamar da sua vida. Escute uma coisa: ninguém está te levando aos calabouços, ninguém está te colocando no paredão para ser fuzilado, ninguém está colocando a tua vida em risco para tirar a tua vida pela tua fé. Não, você não foi impedido de adorar, você não foi impedido de dar glória a Deus, você não foi impedido de cultuar a Deus no teu lar, ninguém te impediu de falar do amor de Deus para a tua família. Entendamos que se essa perseguição começar com a igreja atual, nós teremos uma proteção dada por Deus. Observe uma coisa, nós já iremos finalizar. Eu só quero lhe dizer aqui 4 coisinhas para finalizarmos aqui, extraídos desse texto. Primeiro, Jesus está no controle de todos. Todos os detalhes da nossa vida, Jesus está no controle. Você tem que confortar o teu coração nesse momento com esta palavra. Uma coisa que nós temos quando somos atribulados, quando somos perseguidos, há uma necessidade de compartilharmos, de pedirmos ajuda. Não é assim? E nessa hora, existe um que está constantemente, 24 horas, deixa eu lhe dizer, 24, se você for hoje em um médico, talvez ele não te atenda. Se você for hoje em um advogado, talvez ele não te atenda. Se você for procurar um dentista, talvez ele não te atenda. Mas se você dobrar os seus joelhos e falar com o Senhor Jesus, Ele não te negará assistência. Se você dobrar os seus joelhos hoje para conversar com o Senhor pelas tuas tribulações, o que é que tem afligido o teu coração? O que é que tem tirado a tua paz? O que é que tem tirado o teu sono? Conversa com o Senhor Jesus, porque o Espírito Santo é nossa companhia até a consumação dos séculos, e Ele levará ao Pai todas as nossas petições. Todas as nossas petições. Escute. A nossa vida não está ao léu. Nós não estamos num barco à deriva. Nós não estamos sem direção. O nosso Deus, Ele não dorme. A Bíblia diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Deixa eu lhe dizer uma coisa. A igreja de Esmirna foi perseguida, foi espremida. Nós ainda não chegamos a esse ponto. Mas se por algum acaso formos colocados algum tipo de prova, o Senhor Jesus está no controle de todas as coisas. Ele está olhando para mim e para você neste momento. Ele sabe o que nós estamos passando. Quando estamos dormindo, Ele conhece o nosso sonho. Quando acordamos, Ele vê nós levantarmos. Quando estamos no café da manhã, Ele está conosco ali. Quando estamos no jantar, no almoço, Ele está conosco. Quando estamos preocupados, Ele está vendo a nossa preocupação. As nossas lutas Ele conhece. A nossa tribulação Ele conhece. Ele conhece as nossas lágrimas. Ele sabe o que nós precisamos. Nós não somos pobres. Nós
conhece as nossas provas e as nossas lutas. Ele disse: não junteis tesouro na terra. Quem tem tesouro na terra nesse momento está com medo de perdê-lo. Quem tem tesouro na terra está preocupado com o que vai acontecer com a economia. Mas o nosso tesouro é no céu, meu querido. O nosso tesouro, a traça não vai corroer, o ferrugem não vai consumir, o ladrão não vai roubar. Ninguém pode tirar o que está preparado para mim e para você na eternidade. Nem a luta, nem a dor, nem a tribulação, nem fome, nem perigo, nem nudez, nem espada. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, no nosso Senhor. Olha só, Ele conhece tudo que estamos passando, as nossas lutas, as nossas lágrimas. Ele conhece tudo. O que nós precisamos fazer? Buscarmos a intimidade com Deus, aproximar-se da relação com Deus. Ele sabe das palavras que nós dizemos, do que falam contra a nossa vida, de mentiras que se levantam, como fez lá com Esmirna. Ele sabe que nós estamos buscando a Ele com intensidade. Ele sabe que mesmo nós padecendo por algum momento, nós, se formos considerados pobres, porque não vai quebrar, a empresa vai falir, ou seja, vai fechar isso, vai fechar aquilo. Meu querido, entenda uma coisa: Deus não vai deixar faltar o nosso pão em nossa mesa. Ele vai cuidar dos seus, dos pequeninos. Nós somos ricos para com Deus. Se nós somos pobres para com esta humanidade, o que a humanidade pensa sobre a minha vida e sobre a tua vida não nos importa no requisito de riqueza. O que vai valer nesse momento é o que você está depositando no céu, na presença de Deus. Nós fomos entregues todos os dias à morte. Todos os dias. Quem está vivo tem um requisito para morrer, porque está vivo. Mas aquele que morrer em salvação no nome do Senhor Jesus Cristo terá uma coroa de vida aguardando na eternidade. Para aquele que vencer, for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Esta palavra precisa ecoar em nossos corações. Como Policarpo entrando na fogueira, ele disse: o meu sofrimento vai durar 1 hora aqui dentro deste fogo, mas eu estarei livre da condenação do fogo eterno, porque eu estou morrendo com Cristo e receberei a minha coroa de vitória quando chegar ao céu. Nada que passamos aqui nesta terra pode ser comparado ao que está preparado para nós no porvir. Escute isso: todo sofrimento em nossas vidas tem um propósito. Deus, Ele não vai nos provar para nos destruir. Ele nos prova para nos aperfeiçoar. A igreja de Esmirna foi provada nas tentações, nas calúnias, no sofrimento, de todas as formas, mas ela foi uma igreja vitoriosa, porque não teve nenhuma acusação contra ela. Jesus não condenou nenhuma prática na igreja de Esmirna, pelo contrário, ele disse: vós tem sido fiel, vós tem sido justo na minha presença. Olha o que ele disse: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ele disse: ser fiel até a morte. Ele não livrou os cristãos da morte naquele momento, mas ele disse: pode morrer com fé, que estará uma coroa esperando por você, uma coroa de vitória. E o que é que nós aprendemos disso? A intenção do inimigo é destruir a tua fé, mas o propósito de Jesus é provar a tua fé. Se o inimigo se levantar contra a tua vida para te destruir, Jesus não deixa, porque a nossa fé é provada na tribulação. Quanto mais nós padecemos alguma afronta, mais fortalecido nós passamos. E neste momento que estamos sendo provados, precisamos sair lá na frente vitoriosos, fortalecidos. O fogo, ele dá prova, ele não consome. O fogo, irmãos, escute. O ouro, se a sua obra for de ouro, quanto mais você for provado, mais purificado você ficará.
O ouro é um metal que quanto mais fogo ele recebe, mais puro ele fica e mais valor ele tem. Se a nossa obra for de papel, de madeira, o fogo rapidamente consumirá e nada restará. Mas se a nossa obra for de metal precioso, ou seja, se for de ouro, quando o fogo da provação chegar, não irá consumir aquele ouro, mas irá purificá-lo. A nossa vida precisa estar dessa maneira. A nossa vida precisa estar produzindo obras para o reino de Deus, para a eternidade. Quando as provações chegarem em nossas vidas, ela não vai consumir as nossas vidas, ela vai nos aperfeiçoar para a eternidade. Precisamos olhar para além da provação, porque o propósito de Jesus é esse. Entenda, José foi provado pelos seus irmãos. José foi vendido, foi colocado numa cova, foi vendido como escravo para o Egito, foi caluniado ali na casa de Potifar, foi preso injustamente. Tudo isso foi prova que ele teve que passar. Agora observe, o que é que estava para além da prova? Uma promessa de um governo. Lá nos lugares pagãos, Deus exaltou José sobremaneira, de forma sobrenatural, e deu através daquele homem escape para toda a sua família, inclusive para os seus irmãos que lhe venderam. Jesus deu escape naquele momento, porque depois da prova vem a aprovação. Então, se nós estamos a igreja do Senhor neste momento, escute esta palavra, se estamos sendo provados na nossa fé nesta tribulação que está iniciando sobre a terra, não se desespere, porque depois da provação vem a aprovação, e Deus irá restaurar a sua igreja, porque é uma preparação. E esse fogo que está sobre a terra, consumindo aqueles que têm obras de madeira, de feno, de palha, ele não vai consumir a vida do servo de Deus que tem obras de prata, de ouro, para apresentar ao Senhor. Terceiro e penúltimo ponto: Jesus, ele controla tudo sobre a nossa vida, tudo. Não temas as coisas que terás de sofrer. O que foi que ele disse aqui? Nada temas, versículo 10, nas coisas que há de padecer ou de sofrer. Sabe por quê, irmão? Primeiro, o sofrimento, ele vai acontecer. Jesus disse o quê? No mundo tereis aflições. Ele deu ali uma condição: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Segunda coisa, é limitado, existe um período para o sofrimento. Tudo passa, o sofrimento também passa. E o terceiro, ele será breve. Jesus diz assim: olha, se não tivesse abreviado aqueles dias, muitos se perderiam. Se nós estamos vivendo no princípio das dores, em momentos de parto, para que venha o Messias, o nosso Deus, o Senhor Jesus, se as tribulações começarem a vir sobre esta terra, o Senhor nos livrará de todas elas. Agora é preciso que a igreja esteja ligada na promessa, no Senhor, fortalecido, sendo fiel, não esmorecer, não esfriar sua fé, não murmurar contra Deus, não se desesperar dentro do seu lar, não estar ansioso sobre o futuro. Confia somente no Senhor, porque a nossa nação não é esta terra, o nosso reinado não é com Cristo agora, porque Ele virá buscar primeiramente a sua igreja para as bodas do Cordeiro. Enquanto este mundo estiver em caos total, o Senhor voltará para reinar sobre a terra, depois das bodas, depois do arrebatamento. Estejamos atentos, ligados. Estamos vivendo em dias de preparação. Não temos as coisas que nós temos que sofrer. Por quê? Jesus já nos libertou de todo o sofrimento, porque Ele já nos deu o exemplo. Jesus já fez o quê? Ele já venceu a morte, já venceu o inferno. Ele é o eterno, Ele é o primeiro e o último. É aquele que muda o que está sempre aqui. Ele muda o cenário, as situações. Ele sempre está conosco. Ele é vitorioso. Sabe por quê? Porque Ele enfrentou a morte e venceu. Ele entregou a sua vida à morte. Ele entregou a sua vida à morte. Não foi a morte que matou Jesus. Foi Ele que se entregou. E Ele ressuscitou. E é a primícia daqueles que ressuscitaram.
Ele destruiu aqueles agrilhões. Ó morte, aonde está o teu agrilhão? Não pôde conter Jesus na sepultura. E Ele nos prometeu que também nós seremos vitoriosos. E ainda por cima Ele vai nos galardoar. Ou seja, temos um galardão. Ele prometeu uma coroa de vida para aqueles que forem fiéis e que tiverem vitória sobre as lutas. A segunda morte não é para os salvos, é para aqueles que não tiveram temor em seus corações. Para os salvos tem coroa de vitória, promessa de vida eterna. Meus queridos irmãos, estreitemos nós neste momento o nosso relacionamento com Deus. Observe que a característica da igreja de Esmirna é uma igreja perseguida. Se nós estamos entrando neste cenário de uma perseguição velada, de algo que está sendo colocado para enfraquecer a nossa fé, olhemos para o Senhor Jesus. Não desanimemos, não abrimos mão da nossa fé, da nossa esperança. Se precisarmos adorar a Deus nas cavernas, nós iremos. Se precisarmos estarmos buscando a Deus aonde for preciso, nós não recuaremos. Se nós formos impedidos de cultuar, mesmo dentro da nossa casa, nós não assim se dobraremos a estes decretos. Sabe por quê? Porque antes nos importa adorarmos e obedecermos ao Deus que nos comissionou. Eles podem até tirar a nossa liberdade de transitar de um lado para o outro, mas não podem tirar a nossa fé. Eles prenderam Paulo por pregar o Evangelho, e quando ele esteve em prisão, ele escreveu cartas para as igrejas, para Timóteo, para Tito, para todos aqueles que estavam nas igrejas ali na Ásia. Então, meus queridos, ninguém pode calar o verdadeiro adorador. Eles podem tirar a nossa liberdade de sair e entrar, mas não podem tirar a liberdade de cultuarmos a Deus. Nesse exato momento, Deus está de portas abertas no céu, olhando para as tuas lágrimas, olhando para a tua situação, e Ele disse: acalma mais um pouquinho, espera, aguenta mais um pouquinho, que eu estou voltando. Logo, logo estarei voltando para buscar a minha igreja, e aí vocês estarão comigo na eternidade. Ser fiel até o fim, e dar-te-ei a coroa da vida. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, meus queridos, se a perseguição está começando sobre a vida da igreja, se estamos se sentindo acuados por causa desses decretos, não esmoreça o teu coração. O Deus que nós servimos mudará o cenário para o seu povo. Se Ele está tratando com a humanidade perdida, se Deus está julgando as nações pecaminosas por causa da avareza, da injustiça, da corrupção, da idolatria, não se metamos no negócio de Deus. Protege a tua vida nos pés do Senhor. Adore ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque o seu nome enquanto está perto. Adore a Deus na tua casa. Faça as tuas orações. Faça o teu culto doméstico. Adore ao Senhor com a tua família. Aguarde o arrebatamento acontecer. A trombeta vai soar. Os santos herdarão a terra que está prometida para nós. Mas primeiramente temos que ir ao céu para as bodas do Cordeiro, como aquelas virgens foram chamadas quando o noivo deu o seu sinal. Não desfalece o teu coração, não desanima o teu coração. Quanto mais nós formos espremidos, mais seremos inalados ali, vai sair o cheiro de Cristo. Quanto mais a igreja for apertada, mais ela vai produzir o cheiro suave de Cristo. E Esmirna significa isso, uma igreja que foi esmagada, que foi apertada. Mas quanto mais os cristãos eram apertados, mais a igreja crescia, mais a igreja se fortalecia. Meus queridos, fortaleça-se com esta palavra. Busque a Deus. Hoje você tem a Bíblia na tua casa. Ela está ali disponível para conversar com a tua alma. Coloca a tua oração conhecida no céu. Pegue proteção a Deus e Ele te ouvirá. Se tivermos que passar por esta prova, passaremos, agarrados nas promessas que o Senhor Jesus tem feito à sua igreja. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possamos estar esperando o momento do arrebatamento do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Quero agradecer a Deus pela tua companhia nesta noite.
Vamos orar, agradecer ao Senhor. Se tem alguém enfermo nesta noite, coloque agora a tua confiança no Senhor. Nós iremos orar para que Deus possa repreender esta enfermidade. Se tem alguém triste, abatido, vai ser restaurado nesta noite. Se tem alguém afastado do Evangelho e quer voltar para o Senhor Jesus, este é o momento. Faça essa oração juntamente conosco, em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, nesta noite, Pai querido, eu quero te agradecer, Senhor, por essa palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações, ó Pai. Deus querido, Deus santo, abençoe de forma especial cada vida, cada lar, Senhor, nesta noite. Deus amado, se tiver um enfermo, Pai, aonde tiver, Senhor, um enfermo neste momento, que esta palavra, Deus querido, de confiança, esta palavra, meu Pai, de autoridade, de fé, Senhor, que foi dada, Pai, aos teus filhos, que através do teu nome as enfermidades bateriam em retirada, seriam repreendidas todas as enfermidades, ó Pai. O Senhor não limitou, não fez categorias de enfermidade, são todas as enfermidades, todas. Então neste momento eu te peço, Pai, repreende, Pai, toda a enfermidade que estiver sobre a vida dos teus servos, esses que estão conosco aqui, Pai, neste momento desta oração, e tem fé, Senhor, no Senhor, que pode curar, Senhor, a sua vida, que pode restaurar a sua saúde e repreender esta enfermidade, que ela caia por terra agora, em nome de Jesus. Que o teu sangue possa purificar agora as vidas, ó Pai, assim como aquele centurião disse, a tua palavra tem poder, se falares aqui, o meu criado sarará onde ele estiver. Então, Pai, aumenta a fé dos teus filhos e faz, meu Deus, um milagre nesta vida. Meu Pai querido e santo, também te apresento, Pai, aqueles que estão angustiados, temerosos, preocupados, revela-se para eles. O Senhor é o Deus, Pai, da promessa. Não vai cair uma palavra, meu Deus, que não seja cumprida. Nós cremos, meu Pai querido, que está reservado para a tua igreja a boda do Cordeiro, esta festa que acontecerá, meu Senhor, na tua presença. Fortalece a igreja com esta palavra, anima o coração daqueles que estão desanimados, levanta o ânimo daqueles que estão caídos espiritualmente e fortalece, meu Pai, para que possamos vencer as tribulações, as lutas que estão sendo colocadas sobre esta terra. Deus querido, também aqueles que querem aceitar, reconciliar-se, Pai, que o Senhor possa se compadecer destas vidas. Salva, meu Deus querido, escreve o nome dele, o nome dela no livro da vida. Apaga, Pai, os seus pecados, perdoa-lhe, Senhor, liberta, meu Pai querido, a vida, Senhor, e faz com que eles sejam vitoriosos no teu nome. Assim, meu Deus, muito obrigado por tudo. Sê conosco, ó Pai, nos dá graça, nos abençoa, Pai, nos dá uma noite de paz na tua presença, fortalece a nossa vida, que nós tenhamos sonhos, Paizinho querido, voltados para o céu, que o Senhor revele, Pai, através de sonhos e visões aos teus filhos as grandezas da tua presença. Assim, Pai, alimenta a nossa casa, multiplica o pão de cada dia, Senhor, repreende toda a enfermidade, Pai. Abençoa os teus filhos de forma especial, protege e guarda os corações. É assim, meu Deus, que eu te peço estas bênçãos. Protege cada família que está sendo alcançada por este momento de oração. A minha casa, a minha família, guarda, Pai, o nosso lar também, Senhor. Todos os nossos familiares e todos os teus filhos que estão cultuando ao Senhor nesta noite e estão intercedendo também pelos seus familiares. Nos dá uma noite de paz e tranquila na tua presença. Pois essas bênçãos eu te peço por fé e já te agradeço em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. O povo de Deus confirme dizendo amém. Meus queridos irmãos, que amanhã tenhamos o encontro marcado ao meio-dia, oração do meio-dia, em nome do Senhor Jesus. E também no domingo pela manhã terei aqui a escola transmitida às 8 horas da manhã. Que Deus abençoe toda a sua família, aguarde os nossos membros aí do Pedra Angular
que eu estarei informando das mudanças que ocorrerão durante esse período aí de quarentena que foi revogado durante os próximos 15 dias. Então, vocês estejam atentos, estaremos informando lá no grupo do WhatsApp Pedra Angular. E aqueles que não estão no grupo, eu estarei informando via WhatsApp ou telefone. Tá bom, meus queridos? Que Deus em Cristo vos abençoe e tenhamos toda uma excelente noite em nome de Jesus.